Esporte Terê. Esporte Terê FM. Felipe Abreu tá na área. Firme e forte, né, Felipe? Boa tarde, beleza? Fala, Zequinha. Boa tarde, meu irmão. Beleza? E você, tudo bem? Bem, graças a Deus. Então tá bom. Vamos aí pra mais um dia, nessa véspera de feriado. Sei que você tá triste, né? Triste demais. Muito, Sextou, né? compadre. Sextou, sexta-feira da quinta, né? Rapaz. Olha só, então a gente começa aqui falando do Flamengo, cara, que ontem empatou fora a gente, de casa nos com o palpites Estudiantes. aqui, ninguém cogitou, né? Mas assim, o Flamengo também perdeu a chance de matar o jogo, né? Fazer o quê? Cara, Futebol assim, foi um né? jogo complexo, né? Teve muita polêmica de arbitragem. Muita. Pelo menos umas 2 expulsões aí que deveriam ter acontecido no Estudiantes, né? O pessoal reclama bastante aí de um lance no Emerson Royal, depois outro no Bruno Henrique. Não, é um absurdo, o juiz nem juizão, viu no nada. lance do Bruno Henrique nem cartão ele deu. É. Eu acho que o rapaz já tinha amarelo também, né? Exato. Teria que expulsar. Mas assim, não dá pra reclamar disso, né? O lance que gerou o gol de empate, né, do Estudiantes foi uma bola, um rebote de um lance de que o Flamengo deveria ter feito gol, né? Perdeu Bruno a chance Henrique... tanto com o Bruno Henrique quanto... O Bruno Henrique ainda deu uma colher de chá que ele podia ter feito melhor, podia ter puxado pra perna direita e finalizado com a perna ideal, né? Mas a bola sobrou limpa pro Luiz Araújo na frente do goleiro, cara. O Muslera, tudo bem, gigante, né? Um baita de um goleiro, muita história, muitos anos de Europa. Fez o papel dele, fez uma baita de uma defesa, não dá pra tirar o mérito dele, porque ele defendeu a bola, ele não só ele pulou na frente, abriu os braços e tal, mas é grandão, mas ali o demérito, defesas, sim, né? Na minha opinião, o demérito foi do Luiz Araújo, ele que deveria ter feito diferente, na minha opinião, não era porrada, era só um toquinho por baixo. Eu concordo, mas o Bruno Henrique tinha que ter feito, cara. Eu acho que o Luiz Araújo tinha mais do que ter feito, pô, maluco. Mas o cara tem que esperar, que pro gol, né, o goleiro pode defender, sim, coisa e tal. Claro, Sei lá, ele achou que o Bruno Henrique ia fazer. O Bruno Henrique, eu acho que errou também, mas eu acho que, na minha opinião, o pior foi o Luiz Araújo, tava de frente, cara. De frente pro gol, o goleiro saindo, mas o tudo goleiro bem. abafou bem também, Não, né? ele é puta goleiro, goleiraço, mas... Faz parte, isso aí acontece. Manda um abraço aí pro Fabiano. Ô, Fabiano, ele tá abraço. Te ouvindo, ele anda com a pochete. Ele anda de ladinho assim, tem uma pra cada lado. Gente, Pô, não posso falar legal. o apelido dele aqui que posso ser processado. Ladrão de oxigênio eu posso falar, né? Ladrão de oxigênio também. Já falou, que gente, já muito, era. o outro que eu não posso, Não. Mas vamos lá, Zeca. Imagina. Não foi só isso o jogo, teve notícia muito ruim pro Flamengo. Complicada, né? Notícia muito ruim pro Flamengo. O Arrascaeta sofreu uma queda durante a partida, ainda no primeiro tempo. Precisou ser substituído e saiu, já foi direto pro um hospital que tinha próximo ali. Fez exames e esse exame saiu com dor no ombro, né? Fez exames e o exame constatou uma fratura na clavícula direita do Arrascaeta, que vai passar por cirurgia hoje no Rio de Janeiro para corrigir a fratura, né? Já no Rio. O Flamengo trabalha com um prazo de 45 dias para que o Arrascaeta volte. Esse é o prazo, digamos assim, otimista, né, Zeca? Lembrando que falta menos que isso para começar a Copa do Mundo. Pois é. O Arrascaeta problema, né? Sim, corre um seríssimo risco de não poder jogar a Copa do Mundo. Tem que ver se... Como é que é o nome? O Biel saindo, o treinador lá do Uruguai? Acho que sim. Tem que ver se ele vai querer esperar o Arrascaeta voltar a seu, digamos, auge físico, né? Digamos assim. Porque o maior problema é isso, né? Porque ele vai voltar depois do tempo. Não volta aos jogos antes da Copa do Mundo. Isso aí é um fato. E aí volta sem ritmo, né? Sem condicionamento físico. Sim, a gente ir pra tem uma Copa que é tiro curto. Sim, a gente tem um difícil, exemplo similar. Eu não sei se foi a mesma fratura, mas no ano passado, em outubro do ano passado, o Montoro do Botafogo sofreu uma fratura quando estava jogando. A gente até falou pra caramba aqui ano passado disso, que não entendi o Botafogo liberar o Montoro numa situação complicada, o Botafogo liberar o Montoro pra jogar o Mundial Sub-20. A Montoro ainda quebrou a clavícula lá no Mundial, né? O faltou Montoro, o time mais tempo ainda. Não, então, o exemplo é o seguinte, o Montoro voltou antes. O Montoro voltou com 41 dias. Com 41 dias, o Montoro entrou em campo, meu amigo. Foi a primeira partida dele depois da fratura. Bem só mais que acontece. Também, bem né? mais novo, exatamente. O Montoro é bem mais novo. Pode ser que a fratura dele tenha uma complexidade diferente. Mas o prazo do Montoro eu lembro que também era esse. Isso, verdade. 45, um pouco mais. A gente até falou na época que o Montoro não jogava mais na temporada pelo Botafogo. Acabou. Né? Sim, ele acabou voltando a tempo de jogar. Se não me engano, jogou os 2 últimos jogos da temporada. Fez até gol, se não me engano, no último jogo. Mas isso um exemplo diferente por causa da idade. Cada mas caso pode é acontecer. um caso. Cada caso é um caso. A gente já viu o Pedro, por exemplo, foi um dos que voltou em tempo recorde de uma lesão sinistra no joelho. O departamento médico do Flamengo é muito bom.
o Arrascaeta é o padrão seguinte. Os primeiros 15 dias o Arrascaeta não vai poder nem mexer, né? Então, provavelmente, se der uma fisioterapia, e depois começa o movimento para manter a forma física, né? Não perder muito e tentar estar apto para a Copa do Mundo. A verdade é essa. É isso. E agora pensa no clássico contra o Vasco e o Carrascal tá fora desse clássico. O Flamengo tentou. O Flamengo tem alguns problemas. Fazer com que ele jogue, coisa e tal, além da Arrascaeta, né? Outros desfalques também. O Flamengo. O Flamengo não tem muitas opções, né? Na verdade, considerados de ofício, o Flamengo não tem, né? Porque hoje aptos, né, jogar, a verdade é essa. O Carrascal tá suspenso, é o último jogo de suspensão, na próxima rodada ele vai poder jogar, né, na 15ª, mas além dele, o Paquetá segue o tratamento, ainda não tem chance de jogar. Quer dizer, eu tô falando que não tem chance, aí o cara joga, né? Mas a gente sabe como é que é. Mas acredito que não vão sacrificar o Paquetá, porque também tem pretensão de Copa do Mundo. Quando o Paquetá voltar, eu acho que o Flamengo tá bem servido, né? Tem o Paquetá que com certeza vai ser o titular ali. Mas o que acontece? O Careca, que também foi expulso ontem no jogo, o Leonardo Jardim. Ele e o treinador do Estudiantes. Eles invadiram o campo, cara. Os dois estão de castigo. Ele tipo assim, ele invadiu, parece que ele se arrependeu, porque ele não fez o que ele queria fazer. Ele queria ir lá falar com o juiz. Aí quando ele se arrependeu, voltou. Mas sabe quando você fala negócio pro tem professor ver? Tem Careca, deu mole. Você fala negócio pro professor ver. Deu mole. Mas, Zeca, voltando. Tem várias opções. De La Cruz faz ali na seleção uruguaia, ele e o Arrascaeta brigam pela vaga, né? Exato. Tem o De La Cruz, tem o Saúl que pode fazer também. Acredito que até o Jorginho tem a capacidade de fazer essa posição. Mas além deles, tem o Luiz Araújo, tem o Cebolinha que já treinou ali. Então opção tem. Vai ser um pouco diferente, talvez não com a mesma qualidade, mas assim, eu não entendi por que o De La Cruz foi pro jogo ontem. Fiquei até nessa dúvida, cara. Ontem, rapaz. Que ele não usou, cara. Pois é. Tendo o De La Cruz não usar, eu me lembro dele ser relacionado também. Exatamente. Mas tudo bem. Enfim, Flamengo joga com o Vasco, domingão, 4 da tarde, mas amanhã você dá os detalhes aí, porque amanhã o pai tá offline. Rapaz, só na praia, hein? Eu Felipe só na praia. Falta tudo pra ir pra praia. Falta tudo. Rapaz. No momento. Só falta uma coisa boba. Detalhe pequeno. O din-din. E o resto. Isso. Olha só, falando de mercado da bola, a gente tá falando aqui nessa semana que o Danilo, depois da Copa, pode deixar o Botafogo. E assim, é ruim, mas infelizmente o Botafogo vive uma situação financeira complicada e pode ser a salvação, né? Mas o que acontece? A forma mais fácil e mais rápida do Botafogo fazer dinheiro e dinheiro alto é o Danilo. Hoje sim. Isso. Hoje dentro do elenco não tem nenhum garoto que esteja despontando. Tem o Montoro, mas do tamanho do Danilo, não. O Danilo é novo, né, cara? E o Botafogo tá projetando aí, quem sabe, pelo menos dobrar o investimento que foi feito no ano passado, né? O Danilo chegou no meio do ano passado, o Botafogo custou mais ou menos 22 milhões de euros, pelo menos foi divulgado, né? Porque foi naquelas loucuras lá do tio John, tio John Textor junto com o Marinax lá do Nottingham Forest, né? Veio o Danilo por 22 milhões de euros e o Botafogo começa a conversar por 35, 40 milhões de euros, que daria entre 205 a 235 milhões de reais. O Botafogo começa a negociar por esses valores, né? Ainda não tem nenhuma proposta oficial pelo Danilo, ninguém fez. Muito se fala de Flamengo, Palmeiras e alguns clubes da Europa. De fato, que mostraram interesse, que procuraram o staff dele, foi o Palmeiras, o Fulham e o Zenit, né? O Botafogo não tem pressa para resolver, vai esperar, óbvio, a parada do campeonato, porque aí vai poder pensar. Não dá para falar que o Botafogo vai pensar só nisso, porque hoje o Botafogo precisa. Embora precise, não tem pressa, né? Entende que uma convocação para a Copa do Mundo pode melhorar ainda mais esse valor, né, Zeca? Exato, a convocação vai ser dia 18, né, do próximo mês. Eu achava que era dia 15, mas então, assim, 18. Se ele for convocado, beleza, já é uma coisa importante. Já, assim, já dá mais 1 ou 2 milhões aí. Em vez de começar a conversar por 35, começa por 40, né? Exato. Porque o Botafogo precisa resolver, claro. Mas isso, tem que esperar, porque pode ganhar muito mais depois da Copa, lógico. Não adianta fazer um pré-contrato agora. Cara, a gente já viu isso acontecer. O Danilo vai, mas é mais um. O Kleberson foi em 2002, era mais um, virou titular. E aí? Pois é. Entendeu? A gente já viu isso acontecer inúmeras vezes em Copa do Mundo, né? E que titular foi o Kleberson. Sim, né? E o Danilo tem potencial, cara, mudou a seleção nos jogos que fez. Hoje, minha opinião, óbvio que não vale muito, mas vale, muito. Hoje talvez o melhor jogador em atividade no Brasil. Se não for ele tá junto com o outro que tá com ele, entendeu? É isso. Sua opinião vale, cara. Na minha opinião,
no momento o Pedro tá próximo, se não tá Também, junto, entendeu? Então, são os dois aí que têm despontado, têm feito muita diferença nos jogos. Ontem o Pedro foi fominha também. Foi mesmo. Muito fominha. Mas é excesso de confiança. É, faz verdade. parte, não tem jeito. Mas é isso, Felipe. Sua opinião vale. Só não vale quando Vale. você me chama de feio. Aí não tem nada a ver. Olha Nem só. tua mãe contesta, Zé. Que isso, velho? Eu tive com ela exigir. Falei, pô, tá feio o menino. Ela não fala nada. Eu não falo pra ele não, mas é feinho. Tá, Ela gente? não fala nada. É. Quem cala, né? Que cala consciente. Olha Ô, só, Zequinha. falando aí de mercado da bola, Vamos. parece que o Hulk, agora sim, né? Vai pro cara, Fluminense. Pelo menos ele e o Fluminense se acertaram, né? Então, sim, ontem teve uma reunião entre o Mário Bittencourt e a empresária do atacante aí, a Marisa Alija, assim que fala? Isso. Eles se reuniram e chegaram a um acordo dos termos de contrato, então só falta, de fato, a liberação do Atlético Mineiro, que a empresária dele vai se reunir aí com o Atlético nos próximos dias para poder conseguir a rescisão e ele assinar o contrato com o Fluminense. Só falta, de fato, a rescisão de contrato com o Atlético Mineiro pro Hulk virar jogador do Fluminense. Cara, pode acontecer hoje, pode acontecer amanhã, pode acontecer quando começar a Copa do Mundo, não tem pressa. O Hulk não pode jogar ainda mesmo pelo Fluminense. Vai continuar treinando separado no Atlético Mineiro. Mas assim, então, avançou bem e é isso. Agora é só com o time mineiro. Só uma catástrofe pra tirar o Hulk do Fluminense, essa é a verdade. Ô Zeca, hoje o Fluminense tem Libertadores, né? Isso. O Fluminense vai subir o morro, né? Momentos antes do jogo. O Fluminense vai enfrentar o Bolívar, lá na Bolívia, a mais de 3.500 metros acima do nível do mar. O jogo é às 7 da noite. E é um jogo importante, né, Zeca? Então, muito. Com isso, o Zubeldia entende a importância do jogo, porque o Fluminense só tem um ponto na Libertadores e precisa pontuar, porque não classificar as oitavas de final nesse grupo que, cara, antes de começar a competição, acho que nenhum tricolor imaginaria que o Fluminense não teria um ponto só agora na Libertadores. Tudo bem, imaginou que jogar lá na altitude ia ser complicado, mas de resto... Mas, cara, o Fluminense era pra ter no mínimo 4 pontos. Não, 6 pontos. Não, o Rivadavia é surpresa. Mas podia surpresa, ter mas e assim, jogou em casa. O grupo do Fluminense, quem olhou assim de cara, falou, pô, baba, molezinha. Rivadavia, Deportivo Laguaira, Bolívar e Fluminense. Acho que ninguém imaginou... Vai passar em primeiro tranquilo. Sim, passar tranquilo. Mas 18 pontos. Futebol gosta dessas coisas. Nada feito, exatamente, nada feito. O Fluminense tá com a corda no pescoço, porque é o último jogo da primeira fase de grupos, né, na Libertadores. Faltam jogos de volta, claro. Mas, assim, não pontuar complica muito a vida do Fluminense, embora o grupo ainda esteja embolado, né? Porque tem que torcer pro Rivadavia ganhar mais uma, vai embora. Vai embora, fazer o quê? Né? Sim, brigar pelo segundo colocado, né? E ganhar também a oportunidade que vai ter contra o Rivadavia aqui, né? Não, lá, né? Ele perdeu aqui, não foi o Fluminense? Perdeu aqui, rapaz. Aí é complicado, né? É isso mesmo. Então, depois vai jogar na Argentina. Sim, vamos lá. O Zubeldia vai apostar e usar o que tiver de melhor, né, à disposição, e vai botar um sistema defensivo mais robusto, digamos assim, né? Vai usar 3 volantes, né? Não tem o Martinelli, tá lesionado, só deve voltar depois da Copa do Mundo. Com isso ele usou o Bernal, o Hércules e o Alisson no meio campo. O Savarino vai jogar deslocado, aberto, né, na esquerda, e o Canóbio aberto na direita com o Rodrigo Castilho no comando de ataque, embora quem esteja fazendo gols no momento seja o John Kennedy, né? Exatamente. Eu entendo muito bem a cabeça... de repente ele entende que é melhor o John Kennedy entrando nas partidas, né? Pode ser também. Pode ser, né? E hoje vai ser uma parada difícil também, né? Sim. Pra essa partida, a provável escalação do Fluminense é a seguinte: Fábio, Guga, James, Freitas, Guilherme Arana, Bernal, Hércules, Alisson, Savarino, Canóbio e Rodrigo Castilho. O Jansen chegou, falou que você atrasou. O Fábio, Zeca... bastante, Jansen. Pô, o Fábio vai chegar só mais uma marca. Entrando em campo hoje, o Fábio chega só mais uma marca na carreira, né? Já tem pouquíssimas. Ele vai se tornar aí, junto com Ever Almeida, que já está aposentado, vai se tornar aí o jogador com mais jogos na história da Libertadores. 113 jogos na Libertadores. Parece pouca coisa, num cara que tem 40 e tantos anos, mas não é todo time que joga Libertadores não, meu amigo. Isso só mostra o tamanho da carreira do Fábio, que teve sempre em times grandes que sempre frequentaram a Libertadores, né? Não é qualquer jogador que chega a essa campanha. Hoje ele tem 112 jogos, está empatado em número com o Franco Armani, que é goleiro do River. O River não está na Libertadores esse ano, né? Então não tem essa competição.
Mas ele iguala e com certeza vai passar. Vai se tornar isoladamente o jogador com mais jogos na história da Libertadores. O Ever Almeida já tá aposentado, hoje ele treina no Olímpia. O que vai acontecer com o Olímpia hoje? O Olímpia hoje vai tomar do Vasco. Será? Bom, você falou aí, né, do Vasco e tal, hoje tem também o por isso que eu embolei. E o que acontece? O Vasco também precisa de um bom resultado, cara. Sim, de fato, urgente. O Vasco não pode dar mole, não. O Vasco precisa de bom resultado urgente, porque joga o time reserva, não vai bem, joga o time titular, não vai bem. Pois é. E assim, precisa de uma injeção de ânimo. Tem que resolver isso, porque o que tem pela frente não é molezinha, não. Tanto o Olímpia, tudo bem, o jogo vai ser em São Januário e tudo mais, mas no final de semana também tem um Flamengo. É clássico, beleza, é clássico. O ânimo do jogo é outro. Mas o Vasco, no momento que se encontra, uma derrota pro Flamengo no final de semana pode custar caro aí. Tá igual o Fluminense na Libertadores, tá com um pontinho só, né? Tá com um pontinho só, não venceu, tem um empate fora, né? E uma derrota em casa, tá igual o Fluminense, né? Literalmente. Coisa, né? Então é o seguinte, o Renato Gaúcho, que não venceu ainda na competição, vai apostar de novo naquela situação de jogar com um time mesclado, né? Usando mais reservas até do que titulares, né? Ele não vai poder estar à beira do campo, ele tá suspenso, né? Por causa daquela situação lá do jogo de estreia da Sul-Americana. Aí suspenderam castigo, igual falava com a criança. Você vai ficar o dia todo jogando videogame. Foi isso. Literalmente, o cara já não tá nem aí pra competição. O castigo dele era de ter dado uma punição pra ele ficar mais, sei lá, 40 minutos lá esperando depois que o jogo acabar, sentado lá no banco. Aí é castigo. Aí sim, vai pensar um pouquinho. Vai ficar no jogo e se o Vasco for eliminado, vai até a final indo nos jogos lá de algum time lá, porque não tem essa. Aí é castigo. Mas, Zeca, o Vasco é o lanterna do grupo, tem só um ponto, a gente falou. O grupo do Vasco tá embolado, a verdade é essa. No grupo do Vasco, vou passar aqui a pontuação rapidinho, tivemos um jogo ontem. O Olímpia lidera com 4 pontos, seguido do Audax Italiano com 4 e o Barracas Central tem 3 empates. O Vasco tem 1 ponto só. Se o Vasco vencer o Olímpia, por 2 gols de diferença, o Vasco passa o Olímpia, vira líder do grupo, aí 3 times com 4 pontos, mais o Barracas Central com 3. Todo mundo pode classificar. Lembrando, toda vez eu acabo comentando na Sul-Americana, quem classifica em primeiro vai direto às oitavas, quem classifica em segundo pega um playoff, digamos assim, contra o time que vem da Libertadores, Zeca. Deixa eu voltar aqui, peraí, que eu tive que subir. Então, o seguinte, o Vasco vai ser comandado hoje pelo Bruno Lazzaroni e pelo Marcelo Salles, né, o Fera. E, como eu falei, vai ser mantido o projeto de jogar com o time reserva, com o reforço de um outro titular. Os titulares vão estar no banco. Sim. Mas o Vasco abriu mão. O fato é esse, abriu mão da Sul-Americana, não tá afim. Não, e hoje mostra isso. Tudo bem, tem um clássico contra o Flamengo, coisa e tal. Só que, olha só, o Vasco vai jogar em casa hoje. Depois, é só fora de casa os últimos jogos, né? O que acontece? O último joga em casa, mas tem 2 fora. O que acontece? O Vasco deveria ter jogado os primeiros jogos do time titular pra não ter problema. Chegava agora contra o Olímpia, vai ter Flamengo no final de semana. Agora poupa. Podia ter 4 pontos, né? Pelo menos, né? Sim, já tendo 4 pontos, já tava tava um pouco mais embolado no grupo. Tava embolado todo ainda. mundo. Mas assim, não ia ter, os outros times não iam ter a quantidade de pontos que teriam. Pois é. Mas exatamente. vamos lá, Zeca. A provável escalação do Zeca do Vasco é Léo Jardim, Puma Rodrigues, Saldívia, Lucas Freitas, Lucas Piton, Hugo Moura, Tietê, Rojas, Inestrosa, Adson, Nuno Moreira e Spinelli. Spinelli titular agora, né? Vamos ver. Pois é. Aí titular vai 5 gols, eu quero ver. Mas na teoria é um time reserva, né? Não sei, Sim. vai entender o relato. Olha só, palpites então. O Gabriel mandou Bolívar 0, Fluminense 1. Acredito que o Fluminense vai ganhar lá na altitude. Cara, jogo duro. Lá em La Paz, na Bolívia. Vou botar... Complicado, né? Cara, muito. Jogar muito na altitude complicado. é crueldade. Sim. O Jansen apareceu aqui, falou que tá de luto pela Rascaeta, tá falando até pouco Tá hoje. triste? Tá. Mas a Rascaeta vai voltar, cara, depois de um tempo. Mas realmente vai ser um desfalque. 2x1 Bolívar. Jansen falou, tô com ele hoje, vou na dele. 2x1. Lá é muito alto, mano. O Flamengo ganhou, mas era mais baixo. Era, acho que era 2.400, se não me engano. Mesmo Mais de assim 1.000 é complicado. metros acima. Mais de 3.500 metros. Sim, o Flamengo no ano passado jogou contra um time de altitude e não foi bem, não. É difícil. Sim, foi lá da Bolívia, se não me engano. Mas eu acho que vai dar empate. Pra mim vai ser 0x0. Bom, vitória, cara. Empate lá é vitória. É verdade. Seguindo aqui, o Gabriel mandou Vasco 2, Olímpia 1. Acredita na vitória do Vasco hoje. Sei lá. É isso. Tem que vencer.
Porque se vencer hoje também fica tranquilo, né? Isso é importante, tem que vencer. A galera tem que dar conta do recado, poxa. Tendo visto as últimas atuações de Vasco com o time reserva na Sul-Americana, eu vou botar 1-1 aí. Vasco e Olímpia. Eu acho que o Vasco ganha, vai ser uma virada a partir de hoje aí. Já você falou 2-0 Olímpia, fora os ameaços. Que coisa, hein? Já sempre curtindo a gente, hein? Um abraço, meu irmão. Já você é parceiro. Já você faz mais parte da rádio que nós, já. Grande parceiro. Ontem foi aniversário da dona encrenca dele. Manda um abraço pra ela aí, Mel. Ô, rapaz. Mas é assim que você fala. 40 aninhos. Você quer complicar o cara. Quem tá falando sou eu, né? Ele, pô. Ih, ela piorou ainda. Então, parabéns pra ela. 40 aninhos, tá? Gente boa, Mel. Beleza. Felipe, então aquele abraço até segunda, cara. Valeu, não quero você chorando amanhã, não. Eu quero trabalhar, eu com saudade. Eu vou te mandar mensagem. Vou te mandar uma mensagem. Rapaz, ele falou isso da última vez, ele nem Lembrei mandou de você. nem nada. Se eu tiver acordado essa hora. Valeu, Felipe. Valeu, irmão. Fica com Deus. Esporte Terê FM.